Nós ontem tivemos aqui uma notícia e a notícia é quase que um murro na cara, porque, para lá da questão da faca em si mesma, é a idade do agressor, é o espaço em que tudo isto acontece. A escola é aquele sítio onde nós achamos que deixamos ficar as crianças e estamos seguros, sentimos-nos seguros, lá dentro não acontece nada. Depois estamos a falar de crianças, estamos mesmo a falar de crianças. O agressor tem 12 anos, não é? E podem dizer é sempre grave, sim, está bem, mas se tiver 16, 17, 18, nós podemos criar ali um enquadramento que explique, não é? E aqui com 12 anos, e note-se que é alguém que tem 12 anos, que também saiu de casa com um colete à prova de bala, portanto há aqui toda a criação de um enquadramento, um cenário para tudo isto, e há algo que disse um dos miúdos, e que está aqui no artigo do Observador, que é: como está a chegar o Halloween, achei que não era a sério. Quando vi, não percebi o que estava a acontecer. Ele disse isto já com os pais ao lado. Nós temos aqui, e também em relação a isto que aconteceu na Azambuja, muito frequentemente nestes ataques com faca, e agora podemos estar a falar destas coisas de ataques feitos por miúdos, por adultos, outros até com outro tipo, outros certamente com motivações muito diferentes. Estou a referir, por exemplo, àqueles ataques que são motivados por questões muitas vezes dos fundamentalistas, aqueles atos que são equiparados a terrorismo. Nós notamos que as mulheres são muito frequentemente objeto desse tipo de ataque. E porquê? Porque provavelmente são vistas pelos agressores como mais frágeis, sendo mais fácil atacá-las e são entre as vítimas deste tipo de ataques. Pois, por exemplo, quando passamos para o Reino Unido, encontramos muito conflitualidade grupal entre os rapazes, gangues também, muitas vezes, que englobam raparigas, mas é uma conflitualidade grupal que aí sim temos jovens rapazes e que têm muitas vezes, como tudo isto depois é sempre uma discussão muito complicada, porque há grupos que são motivados por questões raciais, outros por questões religiosas, acaba por se querer não olhar muito, mas se nós olharmos para o Reino Unido percebemos, geralmente as pessoas discutem, ou no Reino Unido ou em França, a origem racial do atacante, mas se discutissem era mesmo a origem racial das vítimas, porque o que nós temos é vítimas, portanto, aquela violência grupal com faca causa vítimas muito centradas em determinados grupos, ou seja, não podemos apenas, claro, por razões políticas, acabamos por nos centrar muito no perfil do agressor, mas no caso desses países devíamos prestar também muita atenção ao perfil dos agredidos, porque nem sempre é bem como se está a pensar, e existe mesmo, e têm sido feitos apelos, muitas vezes por líderes de algumas comunidades, a chamar a atenção para a gravidade desta questão das facas, porque uma pessoa imagina que eles saem de casa e agora discute-se tanto, com os telemóveis, com os ecrãs, com o que é que levam na mala, e de repente a ideia de uma criança a sair de casa com uma faca é algo que, ou de um jovem, é algo que a mim me parece ser, que deveríamos ter muitíssimo mais atenção. Aliás, a própria forma como às vezes se fala das facas, no outro dia numa notícia banal, sobre assaltos e furtos entre uma determinada zona aqui em Portugal, havia um comerciante que dizia: eu já só saio com faca. E eu de repente pensei: mas oh meu Deus, se ele só sai com faca, isto vai acabar muito mal, porque quer dizer, não me parece que dê segurança a quem quer que seja. Mas pronto, recentrando aqui na questão das crianças, isto a pretexto do que aconteceu na Azambuja, o último relatório de segurança interna, criminalidade, o relatório de segurança interna de 2023 apontava para um aumento da delinquência juvenil, e quando estamos a falar de crimes praticados por jovens entre os 12 e os 16 anos, e que teria registado um aumento em 2023, por comparação com 2022, de 8,7, não é? Sendo que era o número mais alto, o número de casos registados desde 2017. E depois tem de se perceber que no meio disto tivemos também uma pandemia que, se é certo, fez baixar muito estes números. Quando depois se desconfinou, nós ainda não percebemos muito bem como é que se desconfinou.
não é? Como é que se desconfinou, ou seja, como é que nós estávamos quando desconfinámos, como é que as crianças e os jovens estavam e como é que aquele período do confinamento, e que para eles foi uma grande privação de vida social, numa idade em que isso é fundamental, em que medida é que isso pode ter afetado a sua saúde mental. E portanto, ainda estamos à espera isto é um pouco nos incêndios, só muito depois é que se consegue perceber verdadeiramente o seu impacto. Curiosamente, esse relatório sobre segurança interna, que reporta a 2023, embora neste caso também inclua aqui algumas observações sobre 2022, referia que há uma tendência de episódios, alguns não denunciados, junto de estabelecimentos de ensino, provavelmente porque os autores dessas agressões conhecem algumas rotinas das vítimas e os estabelecimentos que frequentam, e eu acrescento agora, ou que frequentaram, porque muito frequentemente alguns atos de vandalismo, não estou a falar de roubos, estou a falar mesmo de vandalismo dentro das escolas, são feitos por antigos alunos e não apenas porque conhecem a rotina, porque alguns continuam a sentir-se ligados à escola e acaba às vezes até por ser a forma de estar lá. Isto pode parecer muito absurdo, mas às vezes é o voltar àquele espaço. Deixar a sua marca. Sim, deixar a sua marca e pronto, e voltar lá, com tudo o que isso pode ter. Nós temos também neste relatório de segurança interna referências a um crescimento, a um aumento global de ocorrências em ambiente escolar e de ocorrências de natureza criminal. Portanto, estou a referir-me ao relatório de segurança interna. Isto, é claro que se nós passarmos, e claro, são sempre referidas as questões das armas brancas, portanto, das facas, que nós vimos, por exemplo, muito recentemente, o que tudo isso gerou a partir de um ataque com faca no Reino Unido, não é? Para lá das crianças que foram mortas, tivemos depois toda uma série de tumultos esses, em que também participaram crianças. Aliás, hoje mesmo é a notícia a condenação de uma criança de 12 anos, que participou num desses tumultos. Portanto, temos essa notícia, que vimos como neste momento os ataques com facas acabam já por depois gerar toda uma série de incidentes posteriores, às vezes de gravidade quase superior. Tivemos também, por exemplo, em Espanha, muito recentemente, estou a referir-me apenas a factos muito recentes, um jovem de 20 anos, que é suspeito, e penso que já terá sido acusado, de ter esfaqueado até à morte um rapaz num campo, eles estavam a jogar e ele entrou por uma rede e esfaqueou. E depois eu espero que com a ajuda dos nossos convidados, já temos em estúdio a doutora Ruth Agulhas, que nos ajuda a explicar uma coisa que a mim me parece também ser muito grave e que está a acontecer, sobretudo nos países em que existe depois aqui um contorno, ou o receio que existe um contorno racial nestes ataques, ou religioso, estou a pensar, por exemplo, o caso em França. Muito rapidamente, mas muito rapidamente, se diz que estamos perante alguém ou com problemas psiquiátricos ou com um determinado tipo de perturbações. E eu também, é como com as facas, eu vejo com muita apreensão esta transformação da pessoa que tem um problema mental num cidadão potencialmente perigoso. Ou seja, esta identificação entre violência e doença mental. Eu estou a falar só dos títulos dos jornais e das explicações. Mas quando estamos a falar estamos a falar aqui de pessoas muito jovens, crianças. Sim, também não aqui. só, e devem ser diagnósticos instantâneos, porque em muitas notícias em França ou em Inglaterra parece muito rapidamente, eu não sei nada de psiquiatria, mas parece-me que são diagnósticos que demoram muito tempo, e de psicologia, são coisas muito fundamentadas, que implicam muitas conversas, muitas entrevistas, muita seriedade e muita ponderação, e de repente temos ali diagnósticos ali em horas, não é? Ensina, quer dizer, uma das coisas que, apesar de tudo, se sabe é que se tem que ter muito cuidado a fazer a identificação entre o doente mental e qualquer outra coisa, qualquer outro comportamento, sobretudo de natureza agressiva. E acho que aqui, muitas vezes, para fugirmos a outros problemas e a outros focos, estamos a ser, se calhar, na minha opinião, um pouco levianos nesta matéria. E depois, eu gostaria de referir aqui, ainda houve um encontro, até penso que patrocinado pela
pelo PSP, se não estou em erro, em que, por exemplo, nós vimos João Oliveira, da Diretoria de Lisboa do Vale do Tejo, da Polícia Judiciária, e agora a afirmar, e agora estou a citar, há um contacto cada vez mais precoce dos jovens com a justiça e em situações mais graves, e tivemos Margarida Macedo, diretora dos Serviços de Justiça Juvenil na Direção-Geral da Reinserção Social e Serviços Prisionais, a afirmar há uma banalização do uso da faca como elemento a contribuir para uma certa imagem que o jovem projeta e que pode ter consequências graves. Fim de citação. E lendo as notícias, e sem me querer alongar muito mais, nós, por exemplo, este ano, 2024, tivemos um incidente grave com facas à porta de uma escola secundária, a Ciumara Costa Primo, na Amadora. Tivemos jovens esfaqueados em rixa que ocorreu à porta de discoteca. Estou só a ler títulos. Isto é assim dos últimos 5 meses. Tivemos um jovem de 18 anos a morrer após ser agredido com arma branca, com faca, em rixa no Norte Shopping. E, por exemplo, nós o ano passado, em 2023, quer dizer, em meses, por exemplo, em novembro de 2023, nós tivemos um aluno de 11 anos esfaqueado em Massamá, um homem de 25 anos esfaqueado em Camarate, um jovem de 19 anos detido junto à escola de Mirandela com 5 facas e uma soqueira. Tivemos 2 feridos graves e um ligeiro também numa rixa com facas. Estamos a falar, os envolvidos teriam entre 19 e 20 anos. E tivemos a morte, a 27 de novembro, de Tiago Danu, que estava num convívio com amigos num parque de estacionamento no Monte Belo Norte e que acabou a ser esfaqueado e a morrer. O Tiago Danu, desculpem, isto estou a citar 2022. Estes casos são de 2022. Portanto, para que se perceba, há uma violência com facas que vai passando entre os títulos, que se fosse com arma de fogo, apesar de tudo, teria uma maior visibilidade. E há aqui uma questão que se coloca: as facas estão na gaveta lá de casa, estão acessíveis. E nas lancheiras? E nas lancheiras, e todos nós ensinamos as crianças a usar facas, e faz parte, não é? Portanto, é um pouco sobre esta... se de facto estamos a assistir a uma generalização do uso de facas nos atos cometidos por jovens, como alertava Margarida Macedo, o que é que está a acontecer para que aquela notícia de ontem da Azambuja, para pessoas que seguem muitas notícias internacionais, sobretudo países como França, Reino Unido, houvesse quase a intuição, isto um dia ia chegar cá.